valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco neste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e hoje com a presença dele, Nonato França, da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Boa noite, queridos ouvintes. É sempre um prazer renovado. Heresias. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados das sortes não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. Que dizer do pai que amaldiçoou o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessas condições, a palavra do desesperado é sincera, por partir de almas vazias em grito de socorro. Por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sobre a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo, ainda os que infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de mostrarmos fé aos negadores, esquecemos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes, recebemos-los com irmão e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 22 anos. Até hoje foram produzidas 1.306 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para as realizações de um mundo melhor. Afinal de contas, Deus existe, somos seus filhos, um projeto feito para a felicidade. E na condição de filhos de Deus, nós devemos entender suas leis, porque nós nascemos
para algo. Acredite, querido ouvinte, você não nasceu para sofrer. E o Terceira Chamada traz dicas, mas à luz da doutrina espírita, que é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Por isso, esteja ligado conosco até o final desta edição. E falando em conhecimentos, sabendo que nós somos aquele projeto de Deus para a felicidade, você sabia que você tem habilidades corporais? Basta você olhar para dentro de si. Olha essa curiosidade bastante interessante. Joy Millie pode sentir o cheiro da doença de Parkinson. Em um estudo, Millie recebeu 12 camisetas, 6 de pessoas com a doença e 6 de pessoas sem a doença. Ela conseguiu identificar com precisão as 6 pessoas que tinham a doença. Contudo, identificou a doença em uma camiseta do grupo sem Parkinson. 3 meses após o seu erro, a pessoa foi diagnosticada com Parkinson, atestando sem dúvidas o seu olfato incrível. Querido ouvinte, temos habilidades, vamos ver quais são as nossas. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, com ela, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Seja o que você deseja ser. Não dê importância ao que os outros dizem. Você é filho de Deus. E como tal, tem direito à sua liberdade. Não desanime diante dos impedimentos e das dores. Fique certo de que unicamente você, terá que dar contas de seus atos. Portanto, busque dentro de si mesmo a luz divina e seja exatamente o que você deseja ser, subindo sempre. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook e YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Você quer saber como é que anda o movimento espírita? Faça-nos uma visita. Um outro detalhe, você pode contribuir para o programa Espírita Terceira Chamada, mas como, Douglas Lopes? Mandando a sua mensagem, até mesmo qualquer assunto que você queira que nós analisemos aqui, dias atuais, científicos, mande a sua mensagem nessas plataformas digitais. Nas plataformas digitais Instagram e Facebook, também tem os cartazes que anunciam a visita dos nossos expositores em algumas instituições espíritas. O tema, o local, de repente pode ter uma instituição pertinho de você e você não está sabendo. E já estamos dando notícias de primeira mão. No próximo dia 5 e 6 de agosto, sábado e domingo, a Sociedade Espírita Lírio do Vale e AD Pará estará fazendo uma caravana fraterna na cidade de Vigia de Nazaré. Nós estaremos lá no Centro Espírita Ceareiros da Luz, fazendo um treinamento para evangelizadores no sábado. E no sábado também à noite, Simone Batista estará levando uma palestra sobre a neuroplasticidade. Precisamos conhecer as nossas potencialidades. No domingo, uma manhã alegre com o palhaço Chantilly. Então você aí, da cidade de Vigia de Nazaré e redondezas,
Já agende aí. Próximo dia 5 e 6, Caravana da Fraternidade, Sociedade Espírita Lírio do Vale, IAD. E para não perder o embalo, você que está aí em Salinópolis, Pará, curtindo aquelas férias com a família, sempre sendo a boa companhia um do outro, faça uma visita ao Centro Espírita Videira de Luz de Salinópolis, Pará. Atividades segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. O Videira de Luz fica localizado na rua Eurico Cassiano, a antiga Rua do Fio, ali no Trevo do Atalaia. Mas se você quer saber como chegar, tá meio enrolado, vá na página digital Facebook e Instagram do Videira de Luz, que a nossa querida amiga Isa, ela ensina você que está chegando em Salinópolis como chegar no Videira de Luz. O mundo está acontecendo. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita e o próprio movimento espírita. A música é arte, a arte é inspiração, e inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso Grupo AME Doutrina Espírita. E essa vai para Márcia dos Santos, em Iquaraci. Depois eu volto. Filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. Doutrina espírita, o nosso consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. O homem quer saber de onde veio, pra onde vai. Da vida, da morte, das dores. Aí nasce a filosofia que vem explicar o papel do homem na terra, sua origem, sua destinação. O homem quer saber se algum lugar segue a vida, se existe o reencontro entre almas queridas. E a ciência vem nos comprovar que o nada não existe, que morrer é renascer, que podemos nos comunicar com outras dimensões. O homem quer saber o rumo certo a seguir para alcançar o reino do amor, da felicidade, e despertando nosso coração surge a religião que vem nos lembrar que fora
Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. Vamos a mais uma curiosidade? Matéria influencia em matéria. Olha essa. O azul é considerado a cor da felicidade. Foi por isso que a Escócia e o Japão mudaram das luzes amarelas das ruas para as azuis, diminuindo inclusive a violência nas cidades. Por isso que nós devemos ficar sempre antenados nas descobertas científicas. Uma outra curiosidade em cima das luzes, você sabia que a esmagadora maioria dos restaurantes de lanchonetes são laranjas? Sabe por quê? Influencia na fome, dá mais fome. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Palavras de otimismo. Procure viver mais da sua vida interior. A agitação da vida não deve atingir nosso eu verdadeiro, nossa alma. Não deve fazer esquecer a coisa mais importante. A centelha divina é que é nosso eu real, do qual nosso corpo é apenas um reflexo. Portanto, procure viver mais intensamente sua vida interior, a vida de seu eu verdadeiro, de sua alma. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 17 de julho de 2023. Pai e filha são presos por agredir médicas em hospital no Rio de Janeiro. Na confusão, os acusados teriam provocado a morte de um paciente na unidade de saúde. Autor: Bruna Fantin, Folha Press. Pai e filha foram presos sob suspeita de homicídio neste domingo, dia 16, após reclamarem do atendimento em um hospital público da zona norte do Rio de Janeiro. Agredirem uma médica e, com isso, supostamente terem causado a morte de uma idosa de 82 anos que estava em estado gravíssimo. A idosa estava em uma ala de pacientes graves e com a médica ferida, e a briga no hospital teve o quadro agravado, de acordo com investigadores da Polícia Civil. André Luiz do Nascimento, 48 anos, e Samara Kifne do Nascimento Soares, 23 anos, ainda são suspeitos de terem quebrado vidros do Hospital Municipal Francisco da Silva Teles, onde ocorreu a confusão. A reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa deles. Ao portal G1, o advogado Cláudio Rodrigues disse que acusar seus clientes pelo homicídio de uma paciente que já estava internada naquela unidade, possivelmente com o quadro clínico ruim, é forçoso demais. Segundo relatos de testemunhas, aos policiais, André apresentava ferimento leve na mão esquerda e foi até a unidade médica com a filha. Funcionários da triagem pediram a ele
que aguardasse, pois havia pacientes grave. Ainda conforme relatos de testemunhas, ambos teriam ficado incomodados com a espera e começaram a vandalizar o hospital. 2 portas e 2 janelas tiveram vidros quebrados. Durante a confusão, André teria invadido a sala vermelha, onde ficam os pacientes graves, e simulado portar uma arma. Meu querido, aliás, vamos começar por você, Márcia Libonati. Nós já havíamos trazido, não sei se o Nonato se lembra, também de um fato de um homem que também agrediu funcionários de um hospital. A gente sabe que existem pessoas, como diz o ditado, de pavio curto, mas aí não ajuda em nada ser agressivo, não é, Márcia? Com certeza. O fato é o seguinte, é saber lidar com as dificuldades, né? Qual o comportamento que eu devo ter, né? E aí a gestão pública, de fato, é uma coisa e o meu comportamento é outro, né? Saber lidar com essa possibilidade de não saber me comportar adequadamente conforme a dificuldade de ter a minha mãe com doente, muito doente, e a gestão pública não funcionando, é uma situação difícil. Esse é o primeiro ponto, né? Minha mãe está passando mal, está muito mal, e o profissionalismo é ruim, é outro momento, né? Não está tendo o atendimento adequado, não tem um ambiente adequado para o atendimento, para ela poder ser bem atendida. Não, mas aqui é o contrário, Márcia. Aqui é o contrário da situação. O cidadão, ele chegou lá querendo ser o primeiro, não respeitando. Então, mas aí, deixa eu chegar ao ponto, né? É outro momento. Mas aí a pessoa querer chegar ao ponto de a violência para poder ser atendida, sim, né? É outro momento. Então, o comportamento da pessoa em si, né? Estou te dando 2 opções, sim, certo? Ela precisa saber, na verdade, equilibrar o comportamento dela para entender em que momento ela está, não é isso? Então a gente entra com a inteligência emocional, o controle emocional e a inteligência espiritual, né? Inteligência espiritual, que hoje pouca gente comenta sobre isso. Sobre a inteligência espiritual. Espiritual, né? Porque o que domina a gente hoje é a inteligência espiritual. O que a gente está de fato alimentando no nosso corpo, no nosso organismo, para a gente estar atuando de uma forma correta, né? Será que ele atuou de uma forma correta? Será que ele realmente deve ser punido? Será que qual é o momento? Qual é a acusação? Qual é o motivo que ele está atuando nesse momento? Então ele tem que ver a realidade dele para ver se ele está agindo de uma forma correta, não é isso? Nonato França, essa questão do conhecimento da espiritualidade, o espiritismo até ele ajuda muito, nos colocando diante da imortalidade. Eu sou espírito, estou passando por uma experiência no corpo de carne. Eu vou ter o quê? Que passar por situações. Se eu não me reconhecer, como diz a Márcia Libonati, como espírito, vai ficar difícil eu até mesmo atender a aprendizagem que certas situações se apresentam. Então, no caso dele, um corte na mão, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou procurar a unidade médica, hospitalar. Beleza, então eu vou ter que... ali naquele momento eu estou aprendendo alguma coisa. E às vezes as pessoas elas perdem a oportunidade da aprendizagem, se comprometendo ainda mais através dos seus atos de violência. É uma tristeza isso, né, Nata? É lamentável, como disse a Márcia, como disse você sobre o assunto, ela chamou a minha atenção com relação à inteligência espiritual. Isso. E você com relação a essa inteligência que perpassa pela sensibilidade. Não a sensibilidade do corte da mão, não é mesmo? Sim. Mas a sensibilidade que ali naquele momento outros também estão sentindo dores, estão na mesma condição, tá certo? E não é chegar de forma já explosiva como aconteceu, não estamos julgando, não é? A falta dessa sensibilidade espiritual de entender, tá certo? E aceitar como espera
não é? E só depois que o caso aconteceu de forma violenta que foi se descobrir que uma médica estava com 60 pacientes, dentre elas a que veio a falecer, coitada, naquelas condições que, como ela disse, que o Estado não é, deixa a desejar. Então, ainda tem mais, ainda tem um mau exemplo, né, compactuado com a filha, não é? Olha só, na questão do erro educacional, né? Pai e filho, né, compactuando com a mesma condição de brutalidade. Pois é, aí é que vem aquela situação, né? Os filhos, muitas das vezes, é o reflexo do que são os pais. Se você não dá boa educação, o seu filho pode ser até a sua vergonha lá na frente. Pois é, Droga, como você disse ainda há pouco, como é a questão do Francisco de Assis com relação ao Evangelho. Tome cuidado com a sua vida, pois talvez ela seja o único evangelho que as pessoas consigam ler. E esse evangelho é exercitar valores espirituais através da inteligência e da sensibilidade do seu sentimento, do nosso sentimento. É claro que a gente está com dor, é claro que a gente quer ser atendido. E é claro que ainda na nossa condição queremos ser o primeiro. Mas o primeiro quando? Não é? De imediatismo, fazendo a questão que foi feita, que é lamentável, não vamos julgá-lo, mas é lamentável, nós ainda somos assim. Querido ouvintes da Rádio Clube do Pará, atente-se, aprendemos sempre uns com os outros. Quando o Diário Online traz essas matérias, não é só para nós criticarmos, mas é para nós aprendermos como é que está o meu comportamento diante de meus familiares e diante da sociedade. Será que eu estou sendo muito pavio curto? Cuidado, porque hoje o mundo é da internet. Fez tolice na rua, as câmeras do celular captam e a vergonha será maior. Então vamos tomar muito cuidado com aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, para que a gente saiba aproveitar o máximo a nossa reencarnação. Meus amigos que acompanham Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, e essa é em homenagem à galerinha lá de Vigia de Nazaré, Carimbó da Vigia com o grupo Tucupi. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Não esqueço da Dona Maria. Oh vigia, terra boa, tô com saudade. Não esqueço da Dona Maria. Foi onde dancei carimbó, rasgando a madrugada. De manhã no sair do sol, comi gurijuba de caldeirada. Oh Dona Maria, carimbó só se dança gostoso, é pro lado daí da vigia. Oh Dona Maria, carimbó só se dança gostoso, é pro lado daí da vigia. Porto Salvo, Santa Rosa, ô lugarzinho pai d'égua. Terra boa, tô com saudade. Não esqueço da Dona Maria. Oh vigia, terra boa, tô com saudade. Não esqueço da Dona Maria. Foi onde dancei carimbó, rasgando a madrugada. De manhã no sair do sol, comi gurijuba de caldeirada. Oh
Dona Maria, ô Dona Maria, carimbó só se dança gostoso, é pro lado daí da vigia. Ô Dona Maria, ô Dona Maria, carimbó só se dança gostoso, é pro lado daí da vigia. Grupo Tucupi. Foi onde dancei carimbó, rasgando a madrugada. De manhã no sair do sol, comigo em chuva de caldeirada. Ô Dona Maria, ô Dona Maria, carimbó só se dança gostoso, é pro lado daí da vigia. Ô Dona Maria, ô Dona Maria, carimbó só se dança gostoso, é pro lado daí da vigia. Ô Dona Maria, ô Dona Maria, carimbó só se dança gostoso, é pro lado daí da vigia. Ô Dona Maria, ô Dona Maria, carimbó só se dança gostoso. Vamos a uma curiosidade. Vocês já repararam que aqui o Terceira Chamada se preocupa muito com a qualidade de vida? Fator espiritual e material. Tudo é uma experiência da alma em um novo cenário de reencarnação. Então, olha essa dica aí da ciência. Quando você come rápido, engorda mais. Isso porque o cérebro demora para receber que o organismo já está satisfeito. Por isso que mastigar devagar é uma boa opção para quem busca perder peso. Vivendo e aprendendo para ter qualidade de vida. Então, coma devagar, coma devagar. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, com ela, Márcia Libonati. Palavras de otimismo. Não permaneça preso ao passado, nem a recordações tristes. Não remexa uma ferida que está cicatrizada. Não revolva dores e sofrimentos antigos. O que passou, passou. Deste momento em diante, procure construir uma vida nova, na direção do alto caminho, para frente sem olhar para trás. Faça como o sol, que se ergue a cada novo dia, sem lembrar-se da noite que passou. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano. Sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra. Elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, escolha do corpo. Questão 334. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo,
que ele tomará? E eis a resposta dos imortais. O espírito é sempre de antemão designado, tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia, virá que tal corpo se unirá a tal, que tal espírito se unirá a tal corpo. Quer dizer, Nonato, tudo segue a programação, nada é feito à torta e à direita, né? Com certeza que não, né? Nesse momento em que essa questão da escolha do corpo, não é? É nos dado antes e, acima de tudo, o livre-arbítrio. Só que, em certas circunstâncias, como crianças que ainda somos, digamos assim, não é? É uma imposição do pai, mas a partir do momento que já chegamos ao discernimento, né, das nossas consciências, daquilo que nós devemos escolher, também nos é facultado esse direito. Portanto, não devemos reclamar se o nosso corpo está na condição que está, ou se por alguma razão nós vamos passar por umas circunstâncias que vai fazer com que nosso corpo seja limitado. Tudo está diante da misericórdia e da bondade de Deus, mas também nós temos que entender que nós somos o causador dessas circunstâncias, não é mesmo? Sim. E você parece que pegou alguma coisa na Bíblia, não foi? Sim, Douglas, eu peguei aqui na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20, que diz o seguinte, na valorização do corpo, né? Acaso não sabem que o corpo de você é santuário do Espírito Santo? Ou seja, nós, na questão da nossa santidade como filho de Deus, né? Que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e vocês não são de vocês mesmos. Não é mesmo? Quer dizer, existe uma propriedade em nós, divina, que apesar de pertencerem, mas nós não somos, né? Como nós somos filhos do seu Manel, que é o seu caso, como eu sou filho... Nesse aspecto, vocês foram comprados pelo alto preço, não é? Está aqui se referindo à questão de Jesus nos seus sacrifícios de nos ensinar e nos exemplificar. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo, ou seja, essa glorificação muitas das vezes vem nas questões que nós chamamos de dificuldade. Por exemplo, nós sabemos no Espiritismo a dificuldade do corpo no momento de nascimento ou no decorrer deste. Embora a ciência já tenha suas atenuantes, mas tudo serve para uma aprendizagem. Agora, Nonato, fica também aquela reflexão. Tem muita gente aí, querido ouvinte agora que está aí na madrugada, aí, nesse horário aí, no Japão, mas é de dia. O Rádio Clube vai lá no Japão. Olha que bom. Tem gente que diz assim, mas eu não pedi esse corpo, fica reclamando, mas em parte, é como ele diz aqui, você tem, em parte, uma participação na programação, né? Com certeza, né? Isso que eu estou te falando, o nosso livre-arbítrio já está explícito em nós, nessas condições. Porque você já imaginou se tudo fosse imposição divina, não é mesmo? Qual seria a nossa responsabilidade? Nenhuma. Seria um determinismo. O Espiritismo não aceita o determinismo nesse sentido. Sim. O determinismo divino que nós aceitamos é o da felicidade, da evolução para aquilo que os nossos irmãos outros chamam de santidade. E aí vem aquela questão, onde está escrito a lei de Deus? É na consciência. Só que a nossa consciência, ela está então, tanto quanto embotada pela questão física, da limitação, né? Por isso ele diz assim, eu não pedi a Deus. Olha que pediu. Pediu. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com o Grupo Sepla, mestre amigo. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Quando eu penso em ti, Jesus, a vida fica mais leve. Sei que tu andas comigo por onde eu for. É tão bom ter-te por perto. Crer em ti me faz tão bem. Sem a tua companhia eu não sou ninguém.
Mestre, amigo, estrela cintilante, guia em nossos passos vacilantes, dai-nos forças para vencermos nossos erros e nos guarda sempre em tua paz. Quando eu penso em ti, Jesus, a vida fica mais leve. Sei que tu andas comigo por onde eu for. É tão bom ter-te por perto, crer em ti me faz tão bem. Sem a tua companhia eu não sou ninguém. Mestre, amigo, estrela cintilante, guia em nossos passos vacilantes, dai-nos forças para vencermos nossos erros e nos guarda sempre em tua paz, e nos guarda sempre em tua paz, e nos guarda sempre em tua paz. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, o combustível da oração. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. O combustível da oração. É certo que haverá dias em que os problemas naturalmente se avolumarão nas lides cotidianas, nos demandando maior dedicação para solucioná-los. Não raro, haverá momentos em que as exigências emocionais se tornarão mais intensas, exigindo-nos maiores esforços para manter o equilíbrio, a fim de não nos perdermos em nós mesmos. Possivelmente, haverá situações em que as dores morais se intensificarão de maneira quase insuportável, obrigando-nos a esforços inauditos para que não sucumbamos. Vez por outra, compromissos e responsabilidades pesarão nos ombros, pedindo-nos acionar mais e mais as nossas capacidades. Seja qual for a situação que a vida nos ofereça, será sempre a oração o bálsamo que nos dará o sustento, a coragem e a perseverança. Se os problemas e desafios da vida são inevitáveis, será através da oração que eles tomarão sua verdadeira dimensão. Será a prece e o recolhimento que nos permitirão ter a clareza e entendimento para enfrentar nossos problemas. Com a mente tranquila e serena, fruto da oração, da comunhão com Deus, conseguiremos não dar valor excessivo aos problemas, tampouco subestimá-los, não lhes oferecendo os cuidados necessários. Dessa forma, ao nos refugiarmos alguns minutos em prece, estaremos nos dando a oportunidade da reflexão, do asserenamento necessário, da paz íntima, fundamentais para o bom enfrentamento dos desafios da vida. Quando nos colocamos em contato com Deus, nenhum de nossos problemas será solucionado miraculosamente, ou nenhuma dificuldade irá desaparecer de nosso panorama. Afinal, todos os problemas que nos ocorrem
São oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. E quando buscamos a oração como recurso terapêutico, poderemos dela usufruir as bênçãos celestes que nos impulsionarão ao bem agir e melhor nos conduzirmos em nossa estrada. Para tanto, não será necessário ritual ou fórmulas pré-estabelecidas. Também dispensável que estejamos nesse ou naquele lugar específico. Onde estivermos, esse será sempre o momento adequado de buscarmos a inspiração divina, o seu amparo e as suas benesses. Portanto, conversemos com Deus, como o filho que divide com o pai amoroso seus problemas, aconselhando-se e pedindo ajuda. Não tardará que a vida nos traga as melhores respostas e os melhores recursos, repercutindo na intimidade de nossa alma. Assim, enfrentando problemas de qualquer monta, lembremo-nos que será a prece a companheira ideal para nos aclarar a mente, apaziguar nosso ânimo e nos indicar quais os melhores passos a dar, frente ao que nos cabe cumprir. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Sempre lembrando aqui, neurociência, nosso corpo de carne, um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. E prestou atenção na mensagem do Paulo Roberto, o quanto a oração ela possibilita uma paz de espírito? Jesus encurtou o nosso relacionamento com Deus. O Espiritismo encurtou o nosso relacionamento e entendimento sobre a nossa origem espiritual. O mundo espiritual está à nossa volta, interagindo através do próprio pensamento, da vontade, livre-arbítrio e por aí vai. Mas você tem que começar a aprender a conversar com o mundo espiritual. E a oração é essa oportunidade que temos de estar mais relaxado, sintonizando com as forças poderosas da natureza e até mesmo com os benfeitores espirituais de plantão. Sabe por quê? Também é no momento da oração que elementos medicamentosos são colocados na água, nos alimentos, protegendo ainda mais o nosso lar, redirecionando a nossa energia com equilíbrio para aquelas pessoas que estão doentes, que sabem da nossa fé e da nossa crença em Deus, sabe também que conhecemos um pouco as suas leis. Então, tudo no universo funciona. A oração não deve ser um rito aleatório, não. É a convicção. Allan Kardec, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sinaliza: toda oração tem que ter método, porque vai se trabalhar com o quê? Com energia. E a energia bem direcionada traz os seus resultados. Então vamos unir os nossos pensamentos, porque você, ouvinte, não está só não. Existe um grupo de pessoas que há mais de 24 anos está nos acompanhando aqui no Terceira Chamada, interagindo conosco, orando também por você. Tá triste? Calma, vamos fazer aquela limpeza mental. Você está chateado com alguém? Recorde-se de Jesus, quando ele diz: ora por aqueles que vos perseguem e caluniam, e uma paz vai adentrar ao seu mundo interno. Como frisou a Márcia Libonati, resgatando no Minuto de Sabedoria, quase todas as mensagens, ela reportava-se o quê? A alma humana, a individualidade, a alegria. E olha só a galerinha que vai participar conosco neste momento da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, o Góes e a Léo lá na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, professora Jacira Matias, Tiago, Nicolas e o Nicael, sempre ligados aqui na Rádio Clube do Pará. Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no bairro de São Brás, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara,
Floriano Souza dos Santos, em Ananindeua, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Al Silva, lá no Conjunto Beija-Flor, em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, lá no Rio de Janeiro, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, e aos amigos aqui da RBA, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Fábio Cebolinha, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, Prece de Cerinto. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho. Não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isto basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos, a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem,
com todos aqueles que te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos turvelinos do mal. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Márcia Libonati. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo. Já diz o espírito Isadora de Boá: a falta de conhecimento em algumas situações gera o medo. O medo, em algumas situações, torna o ser humano agressivo, seguindo o instinto de conservação. Por isso, busque o conhecimento para não sentir medo. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa, na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.